nós estamos entrando dentro de um movimento de cunha descendente de alta que está bem enfraquecida. Então, recentemente, nós tivemos duas sombras vendedoras bem fortes, tentando provocar mais queda, com baixa volatilidade e baixo volume, abaixo da média 8 semanal, que é essa linha azul aqui, tá, pessoal? Então, continuamos acumulando ativo, o Bitcoin em tendência de baixa. Toda vez que a gente compra, a tendência do movimento dessa tendência é de ver desvalorização. Isso aconteceu até no próprio Pilasfolio aí, que é o meu portfólio de cripto, que eu vou deixar aberto aqui para o canal, para as lives ao vivo aqui. Então, nós tivemos uma queda aí, um pequeno prejuízo de $30 aí por enquanto, mas agora no momento de outubro, né, com a entrada de outubro, eu vou seguir o fator de comprar ativos que eu acredito que são valiosos para o futuro, a preços descontados, comprando aos poucos, né, fazendo dollar cost average, que para mim é a melhor estratégia de longo prazo que existe para qualquer tipo de investidor, é onde a gente realmente faz dinheiro no momento de pegar a gente compra numa fase de contração econômica e vende numa fase final de expansão econômica, né? Às vezes traz um enriquecimento do seu capital em 10 anos extremamente violento, assim, né? Você muda de patamar, é extremo mesmo, tá? E logicamente a gente, dentro do contexto que nós estamos, né, com os PMIs dos vários países vindo abaixo de 50, da zona do euro, dos Estados Unidos, mostrando contração econômica de fato acontecendo, a gente vai ver então de forma um pouco mais tardia o balanço de várias empresas americanas vindo bem abaixo do esperado, o resultado de várias empresas também fazendo com que aumente o número de demissões. Isso tem que acontecer ao longo do tempo, à medida que a taxa de juros vai sendo elevada, pois o Banco Central ele quer fomentar a recessão econômica, né? Então, muito provável, pessoal, que a gente venha a derreter. O Ethereum Delamain, ele está fazendo um movimento que a gente chama de arame farpado, onde você coloca a patinha, você vai... Aí eu vou entrar aqui. Ai, machucou, minha patinha. Então, você não pode entrar alavancado em períodos em que você vê um padrão de arame farpado, né? Você olha o gráfico, o movimento do preço, ele tem grandes compras e grandes vendas no mesmo dia, né? Então, de um dia para o outro, ele teve uma grande compra e uma grande venda. No outro dia, outra grande venda e outra grande compra. No mesmo dia, né? Então, nós temos basicamente um arame farpado, né? E esse arame farpado, ele é uma acumulação, uma zona de distribuição para o preço continuar caindo, né? Ele é uma briga de zona de preço dentro desse suporte. Por que o Ethereum ainda não derreteu forte, né? Porque ontem, pessoal, aconteceu uma coisa que eu não gostaria de ver, tá? Eu tinha me empolgado com essa barra de reversão, tá? E nessa barra de reversão, eu acreditei que o mercado ia acontecer aquilo que eu chamo de o smart money jogar o preço na direção oposta ao que todo mundo pensa, né? Fazendo um bear trap no suporte de 3.600 pontos. Então, 3.600 pontos, pessoal, é um suporte extremamente relevante para o mercado, tá? E se ele for perdido, nós vamos visitar o próximo suporte, que é lá embaixo, 3.200. E uma queda de 1%, 2% no S&P 500 significa uma queda de 10% no mercado de criptomoedas, tá? Porque no mercado tradicional, nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos, ela meio que movimenta grande parte da economia junto com o sistema imobiliário americano. Então, são dois fatores que a gente vê que estão sofrendo muito. Primeiro, o setor imobiliário americano está chegando a níveis de subprime americano, com alguns bancos ofertando até financiamentos sem a necessidade de você dar uma entrada. Então, você faz financiamento de 30 anos, uma hipoteca de 30 anos para você pagar, e você não precisa mais nem dar a entrada, né? Então já está começando a ter muita dificuldade de compra de imóveis lá nos Estados Unidos, e isso já está impactando negativamente ao extremo. Isso é um sinal comum de acontecer quando elevam a taxa de juros, pois a taxa de manutenção de empréstimo de longo prazo é muito cara, é impagável para muitas pessoas. As pessoas têm medo de tomar empréstimo e não conseguir cobrir o pagamento da hipoteca. Então, por isso que tem menos compradores de casas lá. E aí vocês vão ver uma queda, um arrefecimento também
no sistema imobiliário americano, tá? Ao mesmo tempo, então, a gente vê o seguinte, pessoal, se a gente perder esse suporte, eu espero realmente, cara, que segunda-feira a gente consiga fazer uma barra de reversão aqui e estruture um movimento mais lateral, tá? Mas o que isso se chama bear trap, tá? Eu acreditei nesse primeiro, às vezes não acontece na primeira, mas às vezes acontece na segunda tentativa, tá? Então pode ainda acontecer um bear trap. Então, se acontecer um bear trap na semana que vem, abrir esse outubro com alta, né? Com o mercado meio que precificando, tá bom, veio a inflação descontrolada, eles vão ter que aumentar a taxa de juros, mas nós já estamos preparados para isso e tudo mais. A gente poderia ver o Smart Money agir e entrar uma força compradora para pegar os alavancados de baixa, né? Porque nós temos muito alavancados de baixa em vários mercados, como o da CBOE, lá de Chicago, que podem ser liquidados. Então isso pode provocar um movimento de bear trap, né? Porém, se não acontecer o bear trap, aí fudeu, até porque daí vai abrir uma nova pernada de baixa longa e, lógico, vai ter mais oportunidade, mas vai ter muito mais sangria também, tá? Então a gente vai ver o seguinte, se ele perder esse suporte 3.600, se manter abaixo dele, voltar a esses 3.600 como resistência e ele começar a provocar resistência nessa região, ou seja, o preço não conseguir passar essa região, nós vamos ter uma nova pernada de baixa até os 3.200. Tá? O tamanho da perna vai ser o dobro dessa perna aqui, tá? Muito comum isso acontecer. E aí, lógico, lá no futuro pode ser que ele consiga fazer uma retração, mas também trazendo mais queda para frente, uma terceira pernada talvez, dependendo da força, isso tudo vai depender da força da recessão que vai acontecer, tá? Então, o pessoal tá falando, ainda não é recessão. É recessão sim, caralho, já é 3 trimestres que o PIB vem negativo, tá? Então é recessão essa porra, PMI tá vindo baixo, não fica mentindo para ti mesmo, tá? Nós estamos em fase de contração econômica, não fica tentando imaginar muita coisa, mas sim seria muito importante para nós conseguir segurar, fazer um bear trap aqui, né? Se ele avançar em alta na segunda-feira e voltar para dentro dessa região, se mantendo acima dos 3.600, seria muito bom, porque isso daria um respiro para nós nos mercados voláteis, isso traria um pouquinho de alta para Bitcoin, o Bitcoin poderia chegar aos $25.000, poderia trazer alta para o Ethereum poderia bater os $1.600 de novo, ou talvez até $1.800, traria um período de sossego, de respiro. Se ele perder essa região, cara, é suporte mensal, aí fudeu, né? Beijo da morte confirmado. Então, olha o mensal dele, que coisa bizarra, né? Se ele perder de fato e não conseguir se recuperar rapidamente no mês de outubro, né, não fizer o bear trap, né, a gente vai evoluir para uma sequência de mais vários meses de baixa, podendo chegar aos 3.200 ou até mesmo mais profundo do que isso, podendo chegar a níveis de Covid, tá? 2.800 pontos, uma retração econômica violentíssima, né? Nós poderíamos literalmente dobrar esse canal aqui, mensal, tá? Para baixo. Então a gente pode trazer até os 2.800 aí uma retração econômica extremamente agressiva. Aí vocês me perguntam, eu acredito nisso? Cara, eu acredito que pode acontecer isso, tá? Porque todo o contexto econômico, né, tudo que a gente fala aqui de geopolítica também, tudo isso pode trazer qualquer coisa, um cisne negro, um crash, tá? O que é um cisne negro, né? O que a gente fala, né? Muita gente que não sabe, não entende o que é o cisne negro. Cisne negro é aquilo que a gente chama de evento inesperado. Vamos dizer assim, a Rússia joga uma bomba nuclear em um desses territórios que ela conquistou, para tentar fazer com que o Zelensky desista de retomar esses territórios. Isso seria um evento inesperado, seria algo que poderia fazer com que acontecesse um grande crash internacional, os mercados quebrassem mais ainda, tá? Também o mercado de bonds, de títulos de dívida pública americana, estão avassaladores, com características de recessão extrema, que parece que vai entregar 10 anos de quem investir em renda fixa em 10 anos vai se beneficiar, né? E quem investir 10 anos em renda variável vai se foder.
tá aparecendo, tá se desenhando isso, né? Porque a gente não sabe quão fundo vai ser essa recessão. Mas eu espero, realmente, de coração, que as coisas melhorem a partir do fim do inverno europeu, que a guerra termina, né?